cientista. Jornal da Bioquarentena, Sátira Bernardes ao seu dispor. Você sabia que nós temos hoje uma notícia super importante? Uma notícia emergencial. As raízes, elas crescem de 15 a 30 metros abaixo do solo. Não viva sem essa notícia, não durma sem ela. Emergencial mesmo. Segunda notícia, e são 3 apenas. Notícia do dia: o dente do leão, que é uma planta que nasce na beira da estrada. Ela é essencial para o seu sistema imunológico contra doenças virais e bacterianas. Tenha ela em casa. Terceira notícia: a raiz do dente do leão é super importante para doenças bacterianas e ela também é anticancerígena. Tenha em casa. Boa noite e até a próxima notícia emergencial com Sátira Bernardes. Olá, gente! Vamos para mais uma aula de biologia, né? A professora Biomara. Estou muito feliz e com saudade, louca para ver vocês, tá? Dá um abraço bem apertado. Bom, nós vamos então para a nossa aula de morfologia de plantas. Nós vamos começar com a raiz, depois temos o caule, as folhas e os frutos, tá? Morfologia é quais as formas que as plantas elas têm. Então, quais as formas da raiz? Como que é a raiz? Quais os tipos de raízes, tá? Quais as funções das raízes? Então, nós vamos começar com as partes de uma raiz. Então, nós temos 5 partezinhas, tá? Primeira partezinha, coifa. Segunda partezinha é zona de meristemática ou de crescimento, zona lisa, tá? Zona pilífera e zona meristemática, ou desculpa, zona suberosa de ramificação, tá? Primeiro, então, é a zona onde nós temos um capuz, que é a coifa. Esse capuz protege todo o crescimento da planta, para ela poder se infiltrar no solo e atingir até 15, 30 metros. Bom, aí nós temos ali logo na segunda partezinha uma zona meristemática, que é a zona onde nós temos muitas mitoses acontecendo, que é onde a raiz vai se multiplicar, tá? Sua célula se multiplicando o tempo todo. Terceira partezinha é onde nós temos a zona lisa, onde quase não tem nada ali, é só onde vai ter alongamento da raiz. A quarta partezinha é a zona pilífera, onde tem os pelos absorventes, que vão absorver água e sais minerais, ou seja, a seiva bruta da planta, que vai do solo até lá em cima nas folhas. E a quinta partezinha é a zona suberosa. Essa zona é uma zona de ramificação, onde ficam as raízes secundárias, dando fixação à planta e ajudando a planta a se segurar no chão, certo? Aí nós temos os tipos de raízes. Nós temos raízes, por exemplo, tá? Aéreas, subterrâneas. Essas raízes podem ser aquáticas também, então tem de várias formas. Eu pedi para vocês colocarem alguns exemplos principais, então vamos ver todos eles, né, desses principais. Nós temos, por exemplo, ó, a raiz fasciculada. A raiz fasciculada é aquela que tem vários raizinhas do mesmo tamanho, formando um fascículo. Tá? Por exemplo, a raiz do capim. O segundo tipo que nós vamos ver é a raiz tuberosa. A raiz tuberosa é a raiz e que ela tem tubérculos, ou seja, muito material nutritivo que contém amido ali dentro, tá? Tipos de raízes tuberosas ou tubérculos: o aipim, a cenoura, a batata doce, tá? Presta atenção, batata doce e não batata inglesa. Nós temos a beterraba, nós temos o nabo, né? Então tem várias raizinhas aí que são utilizadas na alimentação. Aí nós temos também outros tipos de raízes, como a raiz grampiforme. A raiz grampiforme ela tem ganchinhos que vai se fixando em alguma parede, algum tronco, né, um muro. Então esses ganchinhos vão fazendo com que a raiz possa ir, né, sai do solo e vai subindo ali na parede. Exemplos dessas plantinhas, né? Nós temos as trepadeiras, tá? Depois, o outro tipo de raiz, nós temos as respiratórias. A respiratória, ela é aquela raiz que vai buscar o oxigênio, por isso se chama respiratória, porque ela vive em ambientes muito pobres em oxigênio. Por exemplo, ambiente onde tem areia. Então, nós temos os manguezais, que são árvores que ficam, né, o mangue, dos litorais, que ficam na beira do mar. Então, elas são plantas que precisam de oxigênio, mas não têm. Então, elas vão
para fora do solo para poder pegar esse oxigênio, né? Então elas ficam assim. Também, então, são as raízes suporte, que é o mesmo tipo, só que daí a suporte ela fica vários ganchos assim, né? Várias raízes se fixando no solo. E ao mesmo tempo ela é respiratória. Então, o manguezal esses dois tipos de raiz, tá? Suporte e respiratória. A respiratória tem umas células chamadas pneumatóforos, que é justamente armazenar esse oxigênio que ela pega do ar e não do solo, tá? Outro tipo de raiz, então, que nós temos é a sugadora, né? A sugadora, ela é super importante também para o estudo de plantas parasitas, porque ela tem uma raiz que entra ali no caule da outra planta, né? E suga a seiva dessa planta, ela rouba, então, nutrientes. Ela tem uma célula chamada austório, e austório significa que suga líquido, que bebe líquido. Então, austor, né, em latim, que suga. Então, esse austório é a estrutura dessa planta que ela é, na verdade, parasita, né? Como, por exemplo, o cipó-chumbo, tá? E nós temos o último tipo de raiz, é a tabular, que é aquela que forma, então, tábuas enormes como o da figueira, para se fixar no solo, né? Porque são árvores muito grandes que atingem grandes metros de comprimento, de altura e tudo, e também de largura, né? Então, fica por aqui nossas dicas sobre as raízes. Beijinho para vocês, beijo na bochecha e até a próxima aula. Hoje é um grande dia. É o nosso 20 de setembro, considerado o Dia do Gaúcho, Dia da Revolução Farroupilha, Dia da Guerra dos Farrapos, Dia dos Bagual dos Baguais. Deus que te livre, rapaz do céu, cheguei a lacrimejar. É um dia de emoção. Tá, chega de frescurite. Para comemorar esse grande dia, eu vou dizer agora as 10 diferenças entre o gaúcho raiz, o gaúcho bagual, e o gaúcho desdatado, o gaúcho Nutella. Porque chega essa época, setembro, mês farroupilha, começa os gauchitos de apartamento cheio de frescurite a sair pras ruas. Olha, uma raiva. Primeira diferença, o bigode. Rapaz do céu, gaúcho de verdade tem um bigode de verdade, bigode de respeito, bigode encorpado.